Meus irmãos, quem trouxe Bíblia impressa aí? Levanta bem alta a sua Bíblia. Coisa boa. Que coisa boa. Aleluias. Nós vamos ler alguns textos hoje. Eu queria bater um papo com vocês antes do momento da ceia. E o tema da mensagem de hoje: a vida. Aqui hoje nossos amigos, pastores Fernando e Flávia Borges, sejam bem-vindos, prazer ter vocês aqui. Deus continue abençoando a casa de vocês, o ministério de vocês, bom ter vocês aqui. Meus irmãos, antes da gente ler alguns textos aí, mas já abre comigo a sua Bíblia, porque o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Jonas, e aí a gente vai ganhando um tempinho. Jonas 1, nós iremos ler do verso 1 até o verso 4, Jonas 1, verso 1 ao verso 4, você que encontrou, deixa a sua Bíblia aberta, daqui a pouquinho nós chegaremos aí. Esse é o momento que você vê que a galera está lendo pouca Bíblia. Você fala, abre em Jonas, e a gente demora 2, 3 minutos e você vê a galera folheando. Então, para você que não encontrou, para de passar vergonha, finge que encontrou, lê aqui comigo, é melhor. Aleluia. Meus irmãos, presta bem atenção. Antes da gente ler o texto, eu queria trazer uma compreensão para a gente a respeito do assunto. Tem gente ainda folheando. Esse é o momento que eu tenho vontade de pular de cabeça assim, o Senhor me leva. Por favor, me traz um café aí, Edinho. Irmãos, presta bem atenção, olha aqui para mim. Tem uma pergunta silenciosa que atravessa o coração de muita gente. Provavelmente essa pergunta já foi feita por você. E essa pergunta é: se Deus está comigo, por que é que eu estou passando por isso? Se eu caminho com o Senhor, por que é que eu estou passando por essa tempestade? E recebo a tempestade como um momento difícil da sua vida, um tempo de crise. Muitas pessoas perguntam: se eu estou caminhando com o Senhor, não falta um culto no domingo, sou dizimista, pastor, eu não entendo por que é que eu estou passando por tudo isso. Irmão, e essa pergunta não nasce do sofrimento. Ainda que essa pergunta ela seja feita geralmente em momentos de sofrimento. Exemplo, é quando você vai no médico e recebe um diagnóstico, um possível câncer, e você volta para casa desesperado e faz essa pergunta: Deus, por que é que isso está acontecendo comigo? Geralmente essa pergunta é feita em um cenário de enterro, quando alguém perdeu um ente querido e pergunta: Deus, por quê? Ou quando uma notícia ruim sobreveio sobre a sua casa, e você fica questionando ao Senhor: por que é que isso está acontecendo comigo? Ainda que essa pergunta seja feita em tempos difíceis, ela não nasce em tempos de sofrimento. Essa pergunta nasce de uma expectativa equivocada, que nos ensinara a respeito de Deus. Porque nós fomos discipulados, irmãos, que quando nós cremos no Senhor, isso produz para mim e para você uma vida de estabilidade constante. Nos ensinaram que o favor de Deus significa ausência de crise. Nos ensinaram que fidelidade gera calmaria. Se eu sou fiel nos dízimos e ofertas, isso quer dizer que eu nunca vou passar por um momento financeiro difícil. Nos ensinaram que fidelidade com o Senhor gera uma vida de calmaria. E qual que é o problema disso? Quando o dia mau ele bate na sua porta. E acredita, amigo, ele bate na porta de todo mundo aqui. Quando o dia mau bate na nossa porta, nós olhamos para ele e nós interpretamos ele como ausência da presença do Senhor. O problema, meu irmão, é que a Bíblia não diz para mim e para você que talvez um dia, pode ser, nós passaríamos por um momento difícil. A Bíblia afirma que os dias maus, eles existem para todo mundo. Então o problema não é quando a tempestade chega na nossa casa. O problema é que o evangelho que nós ouvimos, que na verdade não é o evangelho de Cristo, nos ensinou que o dia mau não deveria existir.
que a tempestade pode atingir a casa do vizinho, mas ela não pode atingir a minha casa, afinal de contas, eu agora estou na igreja. E esse é o slogan que muitas igrejas usam: vem para cá porque a sua vida vai mudar. Faça um voto com Deus porque agora você vai se tornar rico. Coloca um copinho de água lá na televisão que tudo vai dar certo agora. Irmãos, nós criamos uma espiritualidade que associa dor com abandono. Se eu estou passando por um momento de sofrimento, significa então que Deus me abandonou. Se está difícil, é porque Deus se afastou. Se eu perdi alguma coisa, Deus falhou, pastor. Por que é que eu perdi alguém que eu gosto? Por que é que eu perdi um carro em um acidente? Por que é que eu perdi dinheiro? Se existe um vento contra a minha casa, ou contra a minha família, pessoas que aprenderam esse falso evangelho pensam que a promessa de Deus cessou. Mas a Escritura não constrói essa lógica para mim e para você. Jesus, em João 16:33, ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Teríamos o quê, gente? Aflições, amigo. Então isso é inevitável. Todos nós aqui já passamos ou iremos passar pelo dia mau. Então a Bíblia não trata a tempestade como anomalia da nossa vida com Deus. A Bíblia trata a tempestade como parte do caminho. Faz parte da nossa caminhada. E isso nos confronta, irmãos, porque talvez não estejamos sofrendo pela ausência de Deus, mas por estarmos atravessando dias desafiadores, que o Senhor já havia nos alertado, mas parece que nós não queremos enfrentar esses dias. O Senhor disse para mim e para você: vocês terão aflições, mas nós não queremos passar por essas aflições. Então talvez a crise não seja sinal de abandono, seja sinal de processo de Deus na sua vida. E é aqui meu objetivo nessa noite, que nós precisamos aprender, a discernir. Irmãos, nem toda tempestade comunica a mesma coisa. Nem todo problema que nós enfrentamos comunica a mesma coisa. Algumas tempestades revelam para mim e para você desvio. Outras expõem a nossa imaturidade. E outras acompanham o propósito. E é isso que nós vamos ver ao longo do sermão dessa noite, olhando para a vida de Jonas, dos discípulos e de Paulo. E eu queria te convidar a não olhar para esses textos aqui nessa noite como histórias sobre vento, sobre o mar, mas como diagnóstico sobre como nós reagimos aos dias maus da nossa vida. E talvez a pergunta não seja apenas por que sofremos. Talvez a pergunta certa seja: como Deus está se revelando no meio da tempestade? Como eu disse para mim e para você, a Bíblia não romantiza a nossa vida com Deus. A Bíblia não promete para mim e para você a ausência de tempestade. Então seguir a Jesus, amigo, não deixa você imune de passar por desafios na vida, por crise. Então qual que é o objetivo, já que eu não posso ter uma vida sem passar pelo dia mau? Aprender a viver no dia mau. Aprender a olhar para a tempestade e discernir o que Deus está comunicando, o que Deus espera de mim, porque como eu disse, nem toda tempestade é igual, irmãos. Então se nem toda tempestade ela é igual, nem toda resposta espiritual serve para todas elas. Existe tempestade na nossa vida, e é a primeira que nós vamos ver aqui, exige de mim e de você arrependimento. Outras tempestades da vida exigem de nós aqui confiança, outras posicionamento. Então o problema não é apenas enfrentar tempestades, a questão é qual é a natureza da tempestade que nós estamos vivendo e qual a resposta que nós vamos oferecer para ela. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, mostra para mim e para você a primeira tempestade que eu quero falar, que é uma tempestade como consequência da desobediência. O texto vai dizer o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa. Ou seja, tem um senso de urgência da parte de Deus. Vá depressa. Onde? A grande cidade de Nínive. Para quê? Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis.
desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, quando você está em desobediência, você financia suas próprias decisões. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco estava prestes a se arrebentar. Deixa aqui, por favor. Quem é que fez a tempestade acontecer? Quem, gente? O Senhor. Presta bem atenção, amigos. Jonas, tem como colocar o verso 11 e o verso 12? Porque ele vai complementar para mim e para você essa história. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pegue-me e jogue-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Presta bem atenção, irmãos. Jonas não está em missão, Jonas está em fuga. Isso aqui é importante. A Bíblia vai dizer que tem um senso de urgência da parte de Deus. Jonas, estou confiando para você uma grande responsabilidade. Qual, Senhor? Vai até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Jonas, conhecendo o caráter de Deus, a misericórdia de Deus, Jonas pensou: eu vou chegar lá, Deus vai se compadecer desse povo, Deus vai fazer com que esse povo seja quebrantado e se arrependa, e eu não quero que esse povo se arrependa, esse povo merece morrer. Quer saber de uma coisa? Eu não vou lá pregar. E Jonas teve a brilhante ideia: vou fugir do Senhor. Vou fugir do Senhor. Como? Foi para a região portuária de Jope, pegou um navio sentido a Tarsis. Aí ele, para tentar se esconder mais do Senhor, desceu até o navio e ficou lá embaixo, fazendo o quê? Dormindo, sendo negligente àquilo que Deus estava propondo. Aí o que é que Deus fez, gente? Deus mandou uma tempestade. Primeira coisa que eu queria que você aprendesse nessa noite, irmãos, quando você está em desobediência e Deus envia uma tempestade sobre você, para de acreditar isso ao diabo. Eu vejo muita gente dizendo assim: pastor, Satanás está furioso com a minha vida. Não, amigo, não é o Satanás, não, é o próprio Deus que enviou uma tempestade. Pastor, eu tenho que orar, me ajuda a jejuar, Satanás se levantou. Eu não vou entrar nesse BO não. Esse BO é teu, amigo. Você está aí porque você está em desobediência. Jonas não está em missão, meu irmão. Jonas está aqui fugindo do Senhor. E para quem está fugindo, a tempestade aqui, irmão, não é um ataque do inferno, é uma intervenção do próprio Deus. E o que é que Jonas faz no período em que ele está ali vivendo a tempestade? Jonas ora, irmãos? Não. Jonas jejuou? Também não. Irmãos, Jonas profetizou? Não. Sabe por quê, irmãos? Nada disso resolveria. Nada. Existem tempestades na nossa vida que a oração, jejum, profecia não vai substituir arrependimento, irmãos. Existem momentos na nossa caminhada que não adianta você pedir livramento. É necessário você ser humilde, você se arrepender, você se alinhar com o Senhor. Então a solução não era Deus acalmar o mar. A solução, irmãos, era Deus fazer Jonas sair do barco. Jonas, você está em desobediência, e enquanto você estiver no lugar errado, ninguém no barco vai ter paz, porque você está em desobediência. Irmãos, presta bem atenção, existem tempestades na nossa vida, amigo, que não vai cessar, enquanto nós não voltarmos ao centro da vontade de Deus. Tem gente aqui, cabeça dura, tu já sabe a palavra que você carrega, tu já sabe o que você deveria estar fazendo, e você insiste em fugir do Senhor. Vou para uma igreja preta, ninguém vai me encontrar, não quero me envolver com nada. Tu caiu na arapuca de Deus, mano. Deus te encontrou, e a tempestade não vai cessar. Por quê? Porque foi o próprio Deus que enviou. E esse tipo de tempestade que nasce a partir da desobediência só cessa quando alguém se arrepende. Irmãos, presta bem atenção.
A tempestade de Jonas não pedia para ele fé para suportar, pedia para ele humildade para ele voltar. Então eu queria fazer uma pergunta pastoral para você nessa noite, amigo. Nós estamos tentando orar para que Deus acalme a tempestade da nossa vida, o que no fundo nós sabemos que só vai ser resolvido quando nós nos arrependermos. Meu conselho para você que está passando por essa fase: para de orar. Sério, pastor, para de orar. Se arrependa e pula do barco, amigo, da desobediência. Como é que essa tempestade foi resolvida? As pessoas perguntaram para Jonas: o que é que nós podemos fazer para a tempestade acalmar? Me joga no mar, eu sou responsável por essa tempestade. Quer um conselho para você que está passando essa fase? Pula do barco, se arrependa, amigo, volta para o lugar que você sabe que é o lugar da palavra do Senhor sobre você. Para de dar murro em ponto de faca, para de tentar fugir da presença do Senhor, irmãos. Para de tentar repreender, porque não é o Satanás, é o próprio Deus. E isso não é punição, isso é proteção. Deus te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele envia uma tempestade para trazer você de volta para o lugar. Ainda que seja dentro de um peixe. Pula do barco, amigo. Volta para esse lugar de obediência. Irmãos, mas nem toda tempestade nasce da desobediência. Existe tempestade na nossa vida que nasce a partir do medo. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 8, verso 23. A primeira tempestade nós vemos aqui que ela nasce da desobediência, da rebeldia. A segunda tempestade não. A segunda tempestade ela nasce do medo, ela escancara a falta de confiança. Mateus capítulo 8, verso 23 a 27, a Bíblia vai dizer o seguinte: então, Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiram. De repente uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Presta bem atenção, irmãos, aqui não tem fuga. Aqui eles estão em missão. Eles estão com Jesus. Eles recebem uma ordem de Jesus: vamos atravessar para o outro lado. Quem é que entra no barco? Jesus. E o que Jesus vai fazer? Vai dormir. Mas a Bíblia fala que mesmo com Jesus no barco, a tempestade veio sobre eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você caminhar com Cristo não deixa você imune das tempestades da vida. Amém, gente? Tu pode estar com Jesus no seu barco, amigo. E mesmo assim tu pode estar passando por dias difíceis. E quando a tempestade veio, os discípulos fizeram algo, irmão, aqui, aparentemente muito espiritual. O que é que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Eles acordaram Jesus dizendo: Senhor, salva a gente vai morrer. Isso aqui é glorioso. Acordaram Jesus. Só que Jesus, ao ser acordado, expõe primeiro o coração deles. Irmãos, esse texto ele é narrado em outros evangelhos, mas eu gosto da narrativa de Mateus, porque Mateus é uma testemunha ocular. O que é uma testemunha ocular, pastor? É alguém que participou do evento, é alguém que fala de dentro. Mateus estava no barco e agora ele vai dizer o contrário, porque os outros evangelhos eles vão narrar na ordem contrária. Eles vão dizer que Jesus, primeiro ele repreende o vento e o mar, e depois ele vai repreender os discípulos. Mas Mateus fala que primeiro Jesus repreendeu os discípulos, e isso tem muito peso. Tem muito peso. Por quê? Porque Jesus sabia que em pouquíssimo tempo ele não estaria mais com os discípulos, e que os mesmos passariam por inúmeras tempestades da vida. Então Jesus queria ensinar eles a governar primeiro aqui dentro, depois de governar as tempestades aqui fora. Jesus se levanta e Jesus faz uma pergunta direta para eles: por que é que vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês? Irmãos, o problema aqui deixa de ser a tempestade. O problema aqui agora se torna a ausência de confiança. Jesus por um instante deixa a tempestade de lado e expõe o coração deles.
Jesus está expondo o coração deles porque, irmãos, eles criam em Jesus, mas não confiavam em Jesus plenamente para acalmar a tempestade. E existe uma grande diferença entre você crer e entre você ter fé em Jesus. Crença em Jesus, muita gente pode ter. Alguém aqui já teve a experiência terrível de estar em um voo e você passar por uma turbulência? Alguém? Não desejo isso para você. É terrível. Irmãos, pode ter um ateu do seu lado. Não creio na existência de Jesus. Pode estar do seu lado. Se vocês passarem por essa experiência e o piloto, para piorar a situação, entrar em cena trazendo uma frase, tentando te confortar, mas que na verdade vai te deixar mais desesperado, acredite, esse mesmo ateu convicto, ele agora vai fazer a seguinte oração: Jesus, por favor, Senhor, nunca te pedi nada, nada. Se esse avião não cair, eu entrego a minha vida para o Senhor. Irmãos, tu vai ver gente fazendo sinal da cruz, tu vai ver gente pedindo você para orar. Irmãos, a crença é diferente da fé, porque a crença ela pede intervenção quando a tempestade bate na porta, amigo. Quer um exemplo clássico? Alguém foi no médico, saiu de lá com um diagnóstico: câncer. Irmãos, essa pessoa pode estar desviada, nunca caminhou com Jesus. No próximo culto de domingo, ela vai ser a primeira pessoa aqui da frente. Vai chorar como ninguém no período de louvor. Antes do apelo, já vai estar aqui à frente. Vai mandar mensagem para todo cristão que ela conhece: ore por mim, peça a sua igreja para orar, suba. Porque a crença, ela se manifesta na tempestade pedindo uma intervenção de Deus. Agora presta bem atenção, quem tem fé, irmãos, quando a tempestade bate na porta, ele permanece fiel, mesmo se o vento não mudar. Mesmo se a tempestade não se acalmar, quem tem fé, plena confiança no Senhor, permanece como o próprio Abacuque, ele declarou, irmãos, em Abacuque 3,17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amigo, quem tem fé em Jesus, quando a tempestade bate na porta, a postura é completamente diferente. Você ora para que o Senhor acalme a tempestade, mas você, acima de tudo, governa o seu interior, e você continua crendo e glorificando o Senhor, mesmo se a tempestade não passar de imediato. Porque quem tem fé no Senhor, não caminha com o Senhor por aquilo que Ele pode oferecer, caminha por quem Ele é. Quem Cristo é em nós é suficiente para mim e para você. Então eu não preciso estar passando por bonança, calmaria, a vida toda. Se um dia a tempestade vier na minha porta, o Senhor, Ele vai receber dos meus lábios ainda a adoração. Ele vai receber o levantar das minhas mãos ainda. Eu não estou servindo o Senhor por uma barganha. Eu lembro a experiência que eu tive há 3 anos atrás, eu e a Isabela. Theo passou mal, levamos para o médico, criança, novinho, pensamos que era um resfriado, alguma coisa do tipo, e nós ficamos ali 5 dias com o Theo no hospital, com suspeita de leucemia. Entramos uma quinta-feira, saímos uma terça-feira. No domingo, onde eu estava? Aqui na morada. Fazendo o quê? Pregando. Amigo, se Jesus não puder curar o meu filho, não é eu lá, atribulado, desesperado, que vai trazer cura. A tempestade na nossa vida revela o nível do nosso coração, irmãos. Uma coisa é você falar, eu confio no Senhor. Outra coisa é você viver quando a tempestade bate na sua porta. Uma coisa é você falar, o Senhor é o meu provedor. Outra coisa é a escassez bater na sua porta e você ficar desesperado com seus contatos, tentando trazer recurso para a sua casa. Não, irmãos, tem tempestades na nossa vida que elas servem para expor o nosso coração, amigo. Os discípulos acordaram Jesus porque eles ainda não compreendiam quem estava no barco, irmãos.
Então tem tempestade, amigo, em que nós não vamos precisar mudar a direção, não. A gente precisa aprender a amadurecer a nossa confiança. Porque nem todo clamor nasce da fé. Tem clamor que nasce do pânico. Tem gente que no desespero começa a clamar ao Senhor, mas é no pânico, é na dor, é no desespero. Não é um clamor com sobriedade quem está passando por um tempo difícil, mas está firme no Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não vai acalmar nenhuma tempestade aqui fora, sem antes acalmar as tempestades aqui dentro da minha vida e da sua. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai passar por inúmeras tempestades da sua vida. Eu já disse aqui há pouco tempo atrás, eu fui em um velório, irmãos, eu nunca vivi isso na minha vida. Eu fui consolado pela mãe do rapaz que estava sendo enterrado. Irmãos, ela consolava todo mundo. Eu pensei, gente, isso não faz sentido. Amigo, ela estava sofrendo muito, perdeu o filho, enterrando o filho. Irmãos, mas eu vi tanta maturidade em uma serva do Senhor, eu vi tanta sobriedade, eu vi tanta fé encharcada naquele tempo de tempestade, que ela sabia onde estava firmada a vida dela, onde estava firmado a fé dela. Irmãos, aqui fica um questionamento para mim e para você: quando a tempestade bate na nossa porta, nós estamos pedindo intervenção porque nós confiamos ou porque nós não suportamos a ausência do controle? Algo que desespera o meu coração e o seu, sabe o que é? Quando nós não estamos no controle. É quando você passa por uma tempestade, uma situação adversa, que o seu contato não resolve, a sua conta bancária não resolve, o seu network, nada, a sua posição, nada resolve. O que Deus está fazendo? Tirando o controle das suas mãos, expondo o seu coração, para ver se você confia plenamente nele, ou se você ainda tenta ajudar o Senhor. Deus não precisa da sua ajuda, amigo. Deus, Ele quer a sua obediência. Nós estamos querendo um milagre, nós estamos querendo um atalho para escapar do processo. Porque me parece que quando nós estamos passando por um processo, uma tempestade, as nossas orações, elas acontecem assim: Senhor, acaba logo, se levanta ao meu favor, traz uma intervenção. Ei, tu quer escapar do processo, ou você está querendo de fato ser forjado? Olha aqui para mim, queria te dar um conselho. A pergunta mais sábia que você tem que fazer quando a tempestade bate na sua porta, não é: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? A pergunta deveria ser: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, Ele não desperdiça sofrimento, irmãos. Todo sofrimento de Deus, ele é pedagógico. Amém, irmãos? Mas existe uma terceira tempestade, amigo, e presta bem atenção. O que nós estamos tratando aqui nessa noite não é sobre a chegada da tempestade, porque isso é inevitável. Então o problema não é sobre a tempestade, é como nós iremos reagir quando tudo começa a dar errado. Qual que é o nosso posicionamento quando tudo continua difícil, mesmo quando nós estamos no centro da vontade de Deus? Aqui que é o difícil da vida. Tu está no Senhor, servindo Jesus, com a sua família, você é fiel em tudo aquilo que você entende que a Bíblia está propondo, você gasta uma vida em devoção, você está queimando a sua vida pelo Senhor, você está no seu melhor momento de ler Bíblia, de orar, e de repente você passa por uma tempestade. A tempestade não nasceu da desobediência, a tempestade não está nascendo aqui da dúvida, você crê no Senhor, mas a tempestade está nascendo pelo próprio caminho da missão, irmãos. E é aqui que nós encontramos uma terceira realidade, amigo. Não a tempestade da desobediência, não a tempestade do medo, a tempestade do propósito. Último texto eu queria ler com você, Atos capítulo 27, a partir do verso 20 até o verso 25. Porque a vida de Paulo nos ensina que você pode estar vivendo o centro do propósito de Deus, está gastando a sua vida pelo Senhor, queimando a sua vida em devoção, e ainda assim você passará por tempestades da vida. Atos capítulo 27, verso 20 ao 25, o texto vai dizer o seguinte: como passaram muitos dias, só para a gente entender o contexto aqui, Paulo começa a fazer um caminho de volta para Jerusalém,
Paulo começa a despedir dos seus amigos de ministério. E Paulo vai ser bem claro, principalmente aos irmãos de Éfeso. Paulo vai dizer: o que me espera em Jerusalém é prisão, sofrimento, algemas. E Paulo então chega em Jerusalém. E quando Paulo chega em Jerusalém, irmãos, ele vai se reunir com os discípulos, depois ele vai até o templo. E agora Paulo vai ser preso pelos religiosos. A Bíblia usa um termo muito interessante. A Bíblia fala que eles queriam despedaçar Paulo. Então eles pegaram Paulo, protegendo Paulo, e levaram Paulo para onde? Para o governador. Quem era o governador da época? Félix. Paulo fica ali 2 anos preso. 2 anos. O governador sabia que existia uma trama para tentar matar Paulo. O governador então preserva a vida dele. Existe uma troca de governo agora, sai Félix e quem entra agora? Festo. Festo, na verdade, quando ele vai ter uma audiência com Paulo, ele percebe, não existe crime nesse homem. Festo queria ali um suborno para que liberasse Paulo. É nesse intervalo que vai chegar o rei Agripa, e nós vamos ter um dos maiores posicionamentos do apóstolo Paulo. Quando Paulo está diante de Festo e de Agripa, Paulo vai dizer: ó rei Agripa, eu não vou ser negligente, eu não vou negar a visão celestial que eu tive do meu Senhor. Paulo permanece fiel à defesa do Evangelho. E por que isso acontece, irmãos? 4 capítulos antes, Jesus aparece para Paulo. Jesus vai dar uma diretiva para Paulo: Paulo, eu preciso que você suporte o sofrimento em Jerusalém, porque eu quero que você pregue o Evangelho também em Roma. Depois de 4 anos agora, depois de 2 anos preso, Paulo então é colocado em um navio. O navio faz algumas paradas, e uma dessas paradas, Paulo agora é transportado para outro navio. Com qual objetivo? Chegar até Roma. Por quê? Paulo havia apelado para César. Mas na hora de fazer essa baldeação, Paulo reúne. E Paulo vai dizer o seguinte: meus irmãos, nós deveríamos passar o inverno aqui. O que nos espera são fortes tempestades. Nós estaremos em perigo se vocês não me ouvirem. Ouviram Paulo? Não, era apenas um prisioneiro. Então eles entraram com o objetivo de chegar até Roma antes do inverno. E eles não conseguiram, amigo. E aqui é o texto que nós vamos ler agora. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente, eu amo esse termo, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Próximo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Quem aqui é casado? Você, homem, já viveu isso na sua casa. Sua esposa disse: não faça. E você fez o quê? Fez. Sempre assim. A gente... E aí? Deu errado, sim ou não? É óbvio que deu. Pô, é óbvio que deu. Amigo, era melhor se ela falasse assim: ó, tu vai dormir no sofá 3 dias. Tu vai ficar sem comer 5. Tu vai ficar sem ver o galo 1 mês. Irmãos, a pior coisa que tem é a sua esposa virar para você e falar assim: eu te avisei. Quem aqui é casado, você que é mulher? É um apelo que eu faço. Por favor, não façam isso. Isso sangra o nosso coração. Vocês não sabem como que é difícil ter que ouvir isso. Não façam isso. O que é que Paulo está fazendo? Gente, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham o que, gente? Coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César.
Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Amém, gente? A pergunta que não quer calar quando eu olho para esse recorte da vida de Paulo é: como alguém preso governa no meio da tempestade? Como é que alguém preso em algemas pode governar no meio da desesperança da vida? O texto está dizendo que eles perderam por fim a esperança da vida. E agora, quando todos estavam desesperançosos, Paulo se levanta. Amigo, Atos 27 não é um texto sobre naufrágio, é um texto sobre uma hierarquia sendo desmontada. Presta bem atenção, irmãos. No barco havia poder, porque o texto vai dizer que um centurião romano chamado Júlio estava no comando. No barco havia comando, havia o dono do navio, havia experiência porque tinha uma tripulação treinada. No barco, amigo, tinha força porque nós tínhamos soldados armados. E no barco, por último dessa hierarquia, nós tínhamos Paulo, um preso. No tempo de calmaria, ele era o último, amigo. Agora, quando vem a tempestade, ele se levanta e se torna a voz que vai balizar os próximos passos de todo mundo. Irmãos, eu amo isso, sabe por quê? Porque quando o mar se fecha, o dia mau, ele bate na nossa porta. O que sustenta a minha vida e a sua não é a posição, não é a sua conta bancária e não é o seu network, amigo. O que sustenta a nossa vida é a nossa identidade no Senhor. O vento só revelou aquilo que a estrutura tentava esconder. E qual que é o escândalo desse texto, irmãos? A crise não promoveu Paulo. Paulo não foi promovido na crise. A crise só revelou quem Paulo era. Irmãos, a tempestade não cria autoridade espiritual sobre ninguém. Ela só manifesta aquilo que já existe no seu coração. Quando a tempestade vem, ela só revela aquilo que está no seu coração. Só isso. Muita gente ali tinha função, Paulo tinha convicção. Muita gente ali pensava que tinha um controle, mas Paulo tinha uma palavra: você vai chegar em Roma e você vai pregar o evangelho em Roma. É por isso que Paulo se levanta e diz: o Deus a quem pertenço e a quem sirvo. Irmãos, presta bem atenção nesse detalhe. Paulo não começa falando de livramento, gente, tudo vai dar certo, não. Paulo começa falando de pertencimento, porque antes de Deus fazer algo por nós, nós precisamos saber de quem nós somos. De quem nós somos, irmão, quando a tempestade bate na porta? A quem nós recorremos? A quem nós pertencemos, amigo? Quando a proposta indecorosa bate na sua porta, a quem você pertence? Quando a oportunidade de trair aparece no seu relacionamento, a quem você pertence? São momentos como esse que revela para mim e para você sobre quem nós estamos caminhando, amigo. Todo mundo olhava para Paulo como prisioneiro, mas na verdade Paulo era um servo, amigo. A galera estava vendo algemas de Paulo, mas Deus estava vendo identidade. Irmãos, e quem pertence a Deus não perde o governo quando o conforto vai embora. Tu continua governando mesmo sem conforto. Lembra de Daniel, irmãos? Menino bom, 17 anos, fofoqueiro, mas menino bom. Foi traído pelos irmãos, chega na casa de Potifar. Quem é que governa a casa de Potifar? Daniel. José, era para ver se estava atento. José, ele foi acusado de um crime que não cometeu. Para onde que ele vai? Cadeia. Quem é que governa a cadeia? José. Irmãos, perdeu o conforto, mas não perdeu o governo. Lembra de Daniel em Babilônia? A galera se levantou contra ele, joga ele onde? Na cova dos leões. No outro dia foram ver se estava todo despedaçado. Daniel está fazendo carinho nos leões. Amigo, quem caminha com o Senhor e sabe quem é, quando a tempestade bate na sua porta, amigo, mesmo no desconforto da vida, você continua governando e glorificando o Senhor. Agora presta atenção no princípio, irmãos, porque o governo no reino de Deus não nasce da posição. Governo no reino de Deus nasce da nossa submissão. Paulo não está dizendo: não me escutem porque eu sou preso. A posição dele era baixa. Paulo está dizendo: me escutem, eu tenho uma palavra de Deus. Ah, amigo, era um tempo de crise.
é que homens e mulheres maduros em Deus se levantam com uma palavra de esperança. É no tempo de crise que homens e mulheres de Deus se levantam com uma palavra de conforto. Já viu quando alguém da família morre e fica todo mundo desesperado? Corre e não sabe para quem que liga. E aí sempre levanta alguém com sobriedade, dizendo: gente, vamos fazer isso. Liga para fulano de tal, vamos resolver dessa forma. Irmãos, a crise revela homens e mulheres de Deus que têm governo para esse tempo. Irmãos, Paulo se levantou e disse: gente, eu tenho uma palavra, e porque eu tenho uma palavra, isso vai mudar o destino de todo mundo. Na calmaria, amigo, o barco tinha um tanto de dono. Agora na tempestade o barco precisava de alguém com direção, irmãos. E isso nos confronta, amigo. Olha aqui para mim, por favor. Nem toda a tempestade é sobre você. Se você está queimando a sua vida pelo Senhor, está se gastando em Deus, pelo Evangelho, e vem alguma tempestade sobre o ecossistema que você vive, nem toda a tempestade é sobre você, irmãos. Algumas tempestades são sobre quem está com você, amigo. Se Paulo não estivesse naquele barco, todo mundo morreria. Deus colocou Paulo naquele barco por causa daqueles homens, porque Deus sabia que eles ficariam sem fé, sem esperança, sem direção. É por isso que Deus entregou a vida de todo mundo nas mãos de Paulo. Irmãos, presta bem atenção. A fé madura não pergunta apenas: como eu saio disso? A fé madura, ela pergunta: Senhor, como eu posso servir o seu propósito nesse tempo de tempestade? Como eu posso ser uma voz de governo nesse tempo? Como eu posso trazer esperança para esse tempo de desesperança? Como é que eu posso cooperar com o reino, Senhor? Como é que eu posso encorajar outros, mesmo passando por tempestades? E aqui surge o perigo do texto, irmão, porque Paulo vai dizer o seguinte: olha, o navio vai se despedaçar, mas todo mundo vai ser preservado. Contudo, ninguém poderá entrar em um bote e tentar se salvar. Irmãos, qual que é o problema da crise? É quando alguém tenta atalhos, rotas alternativas, planos de fuga. É quando alguém não suporta o processo e quer entrar em um bote, amigo. É quando alguém pensa que está tomando uma decisão prudente, mas no fundo isso é desobediência disfarçada. E Paulo está sendo direto: se vocês entrarem no bote, a promessa não se sustenta a vocês, porque a promessa do Senhor não se cumpre em atalhos, a promessa se cumpre em permanência. E aqui está o ponto, amigo. A tempestade não é o maior perigo. O maior perigo é você permitir que o pânico governe as suas decisões. O maior perigo quando você enfrenta uma tempestade é permitir que o desespero da sua alma tome as próximas decisões da sua vida, que pode comprometer toda a sua vida, amigo. Paulo não prometeu calmaria, Paulo prometeu chegada. O navio vai despedaçar todo. Alguns vão chegar nadando. Quem não sabe nadar vai pegar um pedaço de tábua. Amiga, a gente vai chegar lá todo lascado, mas a gente vai chegar lá. Paulo não prometeu calmaria, mas Paulo prometeu chegada, irmãos. E é por isso que um preso governa, porque as algemas não anularam a identidade sobre quem Paulo é, irmão. Não anularam, amigo. Não é mesmo, é isso aí, meu amigão. Tempestades da vida revelam quem nós pertencemos, irmãos. E qual é a conclusão que eu chego? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Nem toda tempestade é igual. Algumas tempestades da nossa vida nos chamam para voltar. Pula do barco, se arrependa, volta. Outras tempestades nos fazem confiar. Tu dizia que você confiava. Lembra de Pedro, quando Jesus estava ali participando da última ceia? Jesus está dizendo o que vai acontecer nos próximos passos. Pedro vai dizer: Senhor, eu não sei contar eles, mas eu estou disposto a morrer contigo, eu estou disposto a sofrer contigo. O que é que Jesus disse? Pedro, quando você se converter, Pedro, fortaleça seus irmãos. Tem tempestades na nossa vida que é para revelar o seu coração. Você que pensava que amava muito Jesus, quando veio o dia mau, de fato você não amava tanto assim. Você pensava que estava fundamentado, até vir um diagnóstico desfavorável, irmãos. Então nem toda tempestade nasce do desvio. Outras expõem o nosso medo, a nossa falta de confiança. Mas Paulo nos ensina que tem tempestade que nasce do propósito. E é por isso, irmãos, que a maturidade espiritual não é evitar ventos,
é discernir o que Deus está fazendo em meio às tempestades da nossa vida. Amém, irmãos? Eu queria ler o último texto com você, Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que algumas coisas, é isso mesmo, gente? Não, amigo. Todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Presta bem atenção. A notícia de que alguém nasceu na família coopera. A notícia de que você perdeu alguém também coopera. A notícia de que você foi demitido. A notícia de que você foi promovido. A notícia que você ganhou. A notícia que você perdeu. A notícia que tu comprou um carro novo ou que você bateu o seu carro. Isso é o equilíbrio da vida, amigo. Tu vai passar dia bom e dia mal. Mas o autor, Paulo, está dizendo que todas essas coisas, todas, o dia bom e o dia mal, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o dia bom vier sobre a sua casa, o que é que você diz? Obrigado, Senhor. Eu sei que eu não sou digno, isso é favor do Senhor. Quando o dia mal vier na sua porta, o que você faz? Senhor, me ajuda. Me sustenta no dia mal, me ajuda, Senhor, a não questionar o teu amor e a tua fidelidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amigo, noite sem sol, sem estrela, noite em que a tempestade bateu sobre a sua casa, você perdeu o controle de alguma situação, e você fala: Senhor, o que fazer? Nada, suporta o dia mal, suporta o dia mal. Como? Glorificando ao Senhor. Se você estiver, amigo, dentro da vontade, o vento pode até destruir o meio, mas com certeza você vai chegar no lugar do propósito, com certeza. Então a pergunta final, amigo, não é se nós enfrentaremos ou não tempestades, é se nós permaneceremos com Ele em meio à tempestade. Irmãos, Jesus nunca prometeu para você uma caminhada sem tempestade, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e isso conforta a minha vida e deveria confortar a sua vida. Então permanece, amigo, porque quem permanece no Senhor chega. Não importa como nós iremos chegar, o importante é que nós iremos chegar. Filipenses capítulo 1, verso 6, e aqui nós vamos orar. E o Deus que começou a boa obra é fiel para completar a obra na vida de vocês. Amém, meus irmãos? Assentado mesmo, eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Parecer que a gente é crente, vamos orar ao Senhor. Jesus, queremos te agradecer nessa noite. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom. Queremos te agradecer porque o Senhor nos avisou que nós viveríamos tempestades na vida, que o dia mau chegaria para todo mundo, que nós teríamos tribulações. Mas o Senhor também nos avisou que o Senhor estaria conosco em todas as tempestades da vida. Se as tempestades são inevitáveis, o que nós queremos te pedir nessa noite é: nos dê clareza. Como é que nós identificamos cada tempestade? Porque a maneira de identificar, Senhor, isso vai dizer diretamente sobre a forma que eu vou reagir. Então, se porventura tem algum irmão ou irmã passando alguma tempestade da vida porque está em desobediência, pessoas que sabem o que carregam, pessoas que sabem que tem um propósito, pessoas que sabem que deveriam estar fazendo algo e não estão fazendo, eu oro, Senhor, para que o Senhor nos batize nessa noite com um batismo de arrependimento. Não adianta orar para o vento acalmar. O que nós precisamos fazer é pular do barco em arrependimento e voltar para o lugar que nós não deveríamos ter saído. Mas se porventura nós estamos aqui passando por alguma tempestade, e essa tempestade ela está expondo, Senhor, a fragilidade do nosso coração, o quanto ainda nós somos rasos na fé, quão ainda é distante aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Nos ajuda, Senhor, aumenta a nossa fé nessa noite, aumenta o nosso nível de confiança, Senhor. Nos ajuda a olhar para o Senhor que está no barco e não para a tempestade que está em volta. Nós também oramos, Senhor, se porventura tem alguém aqui
que está no centro da tua vontade, queimando a vida pelo Senhor, e porventura sobreveio uma tempestade sobre essa pessoa. Nos ajuda a discernir, Senhor. Nos ajuda a entender a quem nós pertencemos. Nos faça levantar no tempo oportuno, como Mordecai disse para Esther: Esther, será que não é para um tempo como esse que Deus te colocou aí? Nos faça levantar em meio às tempestades da vida, entendendo que elas não são sobre nós, sobre as pessoas que estão no nosso ecossistema. Então nos dê uma palavra de direção, Senhor. Nos dê uma palavra de calmaria. Nos dê uma palavra de encorajamento, Senhor. Nós não sabemos como chegar lá, mas nós temos uma palavra, nós iremos chegar, porque é necessário que nós venhamos testemunhar quem o Senhor é, o que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Por isso nos sustenta, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Pedir aos irmãos que possam servir vocês os elementos da ceia. E à medida que vocês forem recebendo, eu convido vocês a se colocarem de pé, não como espectador daquilo que está acontecendo, mas como alguém que entendeu a seriedade e como é especial esse momento.